Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Profissões que podem levar uma pessoa para o inferno. Algumas profissões que podem levar a pessoa à perda da salvação. Eu vou citar apenas algumas aqui, né? Que na verdade são mais. As profissões que vou citar pode levar a pessoa ao inferno. Pode levar a pessoa a pecar. Não somente quem exerce, mas também quem apoia, mesmo sem fazer pessoalmente. Existem coisas que em si não é pecado, mas pode levar ao pecado ou a induzir pessoas ao pecado. No livro de Romanos, capítulo 1, Paulo citou vários tipos de pecados. E no verso 32, ele disse que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Veja que ele disse, são dignos de morte. Morte aqui é condenação eterna, não é a morte física. Então, eu vou tomar como base principal desse estudo esse versículo aqui, que serão condenados os que fazem e aqueles que não fazem pessoalmente, mas consentem aos que as fazem. Consentir pode ser apoiar, apreciar, se divertir. Quem se diverte vendo outras pessoas pecarem terá a mesma condenação, mesmo que não façam pessoalmente. Por exemplo, novelas, filmes, certos tipos de roupa. Por exemplo, a pessoa não trabalha na novela e no filme como ator, mas eles a apreciam em casa assistindo novelas e filmes com cenas imorais. Então a pessoa pode perder a sua salvação por se divertir vendo pessoas pecarem. Então vamos citar aqui algumas profissões. E se você gostar, clique em gostei. Eu posto pelo menos 3 ou 4 vídeos por semana. Se você não for notificado, entre e veja que o YouTube não notifica todas as pessoas quando é postado um novo vídeo. Então vamos a algumas citações. Atriz e modelo. Certa vez um rapaz me perguntou aqui no canal se é pecado ser modelo. E uma mulher perguntou se é pecado ser atriz. É como eu disse, tem coisas que em si não é pecado e nem errado, mas pode levar ao pecado. No caso de modelo, enquanto desfilar com roupa normal, não peca. Mas quando for desfilar com roupa sensual ou de roupa íntima, aí a pessoa peca. Não existe exceção para o pecado. Tudo o que é pecado será pecado em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Não existe exceção para aquilo que é pecado, sem exceção. E a pessoa dificilmente vai largar quando estiver fazendo sucesso e ganhando dinheiro. Deus perdoa todo tipo de pecado, mas quando a pessoa se aprofunda no erro, é um caminho sem volta. Veja no caso de atores de TV, né? Muitos cantores que se aprofundaram no pecado e muitos conhecem o Evangelho, mas devido à sua posição, ela não volta mais. Da mesma forma, atriz ou ator de novela, de filme, pode levar ao pecado quando fizer uma cena com pouca roupa, uma cena lasciva, se agarrando. Isso tem nas novelas da Globo, ou creio que da Record também tem, cenas lascivas e pecaminosas, pessoas se agarrando
se beijando seminus. É pecado. Lembra que eu disse de Romanos 1:32? E serão condenados os que fazem e aqueles que apoiam ou apreciam os que fazem? Se aplica para novelas e filmes também. Serão condenados os atores que estão fazendo aquela cena pecaminosa, o autor que escreveu a sujeira e o dono da emissora. E as pessoas que estão sentadas no sofá assistindo pela TV na sua casa, todos serão condenados, porque estão consentindo, estão se divertindo com o pecado alheio. A Bíblia diz para não se conformar com este mundo, e não para compactuar, ter pacto com o mundo. Isso é uma aliança com o mundo. Isso se aplica também a filmes. Quem assiste filmes e novelas com cenas lascivas e imorais terá a mesma condenação que os atores e todos aqueles que estão envolvidos no ato pecaminoso, mesmo que não faça pessoalmente. Outra profissão, estilista. Não é todo tipo de roupa que agrada a Deus, mas o estilista faz todo tipo de roupa. Fazer roupa sensual para outras pessoas usarem peca da mesma forma que aquele que fez. Peca o estilista, mesmo que ele não vá usar, e peca a pessoa que está usando. Né? Aqui também se aplica Romanos 1:32. São dignos de condenação os que fazem e aqueles que consentem aos que fazem. 1 Timóteo 2, verso 9, lá diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Pudor, sentimento de vergonha, vergonha em exibir o corpo. Não existe exceção. Não existe um local específico para usar roupa que expõe o corpo a ponto de provocar tentação nos homens e levar os homens ao pecado, né? Não tem exceção. Então, existem profissões que realmente o cristão não pode ter, como advogado criminalista, por exemplo. O advogado criminalista, ele tem que mentir e ensinar a mentir. Mentir para defender o seu cliente, às vezes um assassino, um bandido, né? O advogado mente e ensina a mentir. É pecado isso. Futebol. Quando eu era criança, a igreja, a Assembleia de Deus mesmo, tinha o futebol como algo pecaminoso, até mesmo para assistir na TV ou torcer para um time. Eu lembro que eu era criança, com 11, 12 anos, eu tinha alguns amigos que eram mais velhos do que eu, nós jogávamos bola no fundo do quintal, porque se jogasse na frente e um crente passasse e visse, era um escândalo e podia até tomar disciplina. Jogar bola era chutar a bola um para o outro. Fazia um gol com um tijolo, né? E chutava a bola. Era pecado. Quem fazia isso? Na Assembleia de Deus mesmo. Quem fazia isso? Fazia escondido. Agora tem uma assembleia aqui perto aqui que me disseram, eu acho que foi a minha irmã que falou, que quando acaba o ensaio, as moças vão jogar vôlei na pracinha. Tudo de calça leg, jogando vôlei na pracinha. Tem um ditado que diz, cuspir para cima cai no rosto. Tudo aquilo que eles tinham como pecado, hoje eles vivem. Mas vamos lá. A igreja hoje suavizou a questão do pecado do futebol. Mas, no meu ver, o futebol em si está na mesma condição que eu falei. Em si não é pecado, mas pode levar ao pecado. Enquanto o jogador estiver chutando a bola, ele não peca. Mas quando começar a falar palavrões, xingar, brigar, daí ele peca. Comete o pecado da porfia
que faz parte das obras da carne de Gálatas capítulo 5, pecado de porfia. Porfia no dicionário, um dos significados é contenda de palavras, discussão, disputa, polêmica. O futebol se encaixa aqui direitinho em todos os adjetivos, se encaixa em todos. Quando você vê um jogo pela TV, você ouve palavrões da comissão técnica, de jogadores do banco de reserva e até do gramado, palavrões. Você ouve xingamentos. Tem jogo que os jogadores e os técnicos não saem no soco porque depois vão ter problema. Alguns jogos até dá pancadaria mesmo entre jogadores, mas é mais raro por causa de problema que pode causar. Porque tem jogo de futebol e para saírem no soco falta muito pouco. E a torcida também peca, porque xinga, porque briga, peca todo mundo. E quem está no sofá assistindo está xingando, falando palavrão, então está pecando também. Então é isso aí mesmo. Tem coisas que em si não é pecado nem errado, mas pode levar ao pecado. E será condenado quem peca e quem está consentindo com o pecado alheio, quem está se divertindo, quem está apreciando o pecado alheio, terá a mesma condenação do que aquele que está praticando. É uma verdade, poucos na internet falam isso, porque tem medo, né, de perder seguidores, mas a realidade é essa mesma. Então é isso aí, se você gostou dá um joinha, se você não gostou, o problema é seu, né, porque a verdade é essa mesma, né. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.